Olá, eu sou Mônica Bento, eu estou compartilhando o livro Celebração da Disciplina. Já existem vários capítulos resumidos aqui na playlist. Hoje nós vamos falar do último, que é o 13, a disciplina da celebração. O cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés, é o que falou Agostinho de Hipona. Vamos falar então de um assunto que na nossa sociedade precisa ser resgatado. Se você perceber, a maioria das pessoas nessa loucura, essa correria, isso tudo que a gente já vem falando, dá pouca ênfase para os momentos de alegria ou vive de uma forma tão automática que não desenvolve, não cria momentos de celebração. O autor fala o quanto isso é importante. Inclusive, ele fala que é o motor das outras disciplinas. Se a gente tem a intenção de viver, de colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesse livro, se a gente não encontrar alegria, vai ser muito difícil permanecer. E o autor fala que a base da celebração é uma liberdade em relação à ansiedade e à preocupação. Como é que a gente vai viver dias mais leves se não confiamos que Deus vai fazer por nós aquilo que nós precisamos? E ele também fala já no primeiro subtítulo que a celebração fortalece a vida. Também, quando a gente tem alguns objetivos, algumas metas, como os recém-casados, né, tem a expectativa de viver um casamento por longos anos, ou mesmo quando a gente está educando os nossos filhos, está passando por algumas fases difíceis, como a adolescência, que ele cita aqui, está aprendendo um novo instrumento. Então, geralmente, quando estamos entrando numa nova fase, ainda não temos a alegria dos resultados obtidos, porque está lá no início. Para que a gente consiga vencer essa dificuldade do começo e não desistir daquilo que estamos nos dispondo a realizar, é preciso que a gente entenda que lá na frente vamos viver momentos de alegria, de bons resultados. E ele lembra que Neemias 8:10 fala: a alegria do Senhor nos fortalece. Então, para vencermos essas barreiras do início daquilo que estamos vivendo, precisamos confiar que o Senhor vai ser a nossa alegria lá na frente. O próximo tópico, o caminho para a alegria. E o autor traz uma outra base, que é a obediência. Ele cita até que algumas pessoas têm aquela expectativa de chegar nos domingos de culto, momentos de louvor, né, de adoração e desfrutar de uma alegria espetacular. Acontece que se a gente não viveu uma semana em obediência, se o nosso lar não está debaixo das leis de Deus ou mesmo de uma direção específica para a nossa vida, para a nossa realidade, a gente sabe que deveria estar fazendo algumas coisas e não estamos vivendo, não estamos colocando em prática, é uma ilusão chegar nesses momentos específicos e achar que vamos desfrutar de algo sensacional. É no viver diário, assim como na disciplina da celebração e todas as outras também, é na prática do dia a dia que a gente vai encontrar os elementos para viver a alegria. Então, ele encoraja aqui a gente prestar atenção naquilo que devemos obedecer, né? Da forma como o Senhor está nos propondo a seguir. Sem a obediência, a alegria é oca e artificial. E olha só, ele fala que não conheceremos a alegria genuína, verdadeira, se não experimentarmos uma real transformação no nosso interior. Por isso que a obediência à palavra do Senhor é quem vai produzir isso no nosso coração, para depois a gente, como consequência, viver a alegria, o desfrute que só o Senhor pode trazer. Já no próximo, o espírito da celebração despreocupada é algo que realmente vai contra a nossa sociedade. Ele fala que os cristãos são chamados a libertar-se da cautela, porque lá, já desde pequenininho, ele cita aqui, quando a gente tem 2 aninhos de idade, a gente já é treinado a tomar cuidado com o ônibus da escola que está vindo em alta velocidade, então, cautela para tudo. E a gente cresce com essa formação, fica difícil na fase adulta, ter esse espírito despreocupado, entregar tudo nas mãos de Deus, confiar que o Senhor vai fazer e simplesmente não colocar a mão. É difícil pra gente, eu reconheço que eu mesma sou assim. A verdade é que ninguém, ele fala aqui, ousaria celebrar a menos que tivesse uma confiança profunda na capacidade de Deus em atender às nossas necessidades. Porque a gente sempre está vivendo desafios. Todo ser humano, né? Não há quem nessa terra esteja realmente sem nenhum tipo de preocupação, não precisa de ajuda em nenhum aspecto. Por isso, se nós não confiarmos em Deus, entregar nas mãos dele, em que momento que a gente vai viver a celebração e a alegria? É mesmo vivendo esses processos
precisamos confiar que o Senhor está fazendo por nós e aí sim desfrutar de uma forma mais leve. E a nossa posição precisa ser de oração. Então, como é que a gente vai confiar? Como é que a gente vai ficar despreocupado? Entregando nas mãos de Deus. Ele fala que é o meio pelo qual movemos o braço de Deus, a oração. E assim podemos viver num espírito de celebração despreocupada. E ele ainda lembra que Paulo, ele traz um além, que é a questão dos nossos pensamentos. Então, tudo que seja verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, lá em Filipenses 4:8, que a gente pense nessas coisas. Então, a oração é o primeiro passo e o segundo passo é a nossa mente focada nessas coisas que agradam o coração do Senhor e não ficar martelando, né, insistindo em pensar nos nossos problemas. E dentro de os benefícios da celebração, ele fala que a gente não precisa levar a gente muito a sério. Inclusive tem pessoas que são muito carrancudas, sisudas, que às vezes para transparecer, para expressar um posicionamento espiritual, de cristão, fica nessa postura muito rígida. Ele fala que é totalmente contrário, que como cristãos precisamos ser pessoas leves, alegres, que transmitem a alegria de Deus. Ele fala que outro benefício é rir de nós mesmos, então não temos a pretensão de sustentar uma imagem ou uma expectativa daquilo que as pessoas esperam da gente, simplesmente nos desprendemos de máscaras, de impressões, de imagem e rimos dos nossos erros, de forma despretensiosa, vivemos uma vida mais leve. E outro benefício é que a alegria gera alegria. Pode ver, quando a gente está num ambiente de risadas, de humor, a tendência é contagiar as pessoas ao nosso redor. E mesmo nós, quanto mais nós praticamos voltar nossos pensamentos, como Paulo falou, para coisas boas, ainda a tendência é que a gente, quanto mais viva esses momentos de alegria, mais frequente eles se tornam. E aqui já para o final ele fala da prática da celebração. Algumas atitudes que vão produzir em nós momentos especiais. Um deles é o canto, a dança, os brados de alegria. E ele lembra o quanto as crianças são barulhentas e não tem nada de errado. Ele fala, na hora certa, o barulho, a dança, a celebração, os gritos de alegria são muito bem-vindos. E a hora certa do silêncio também, que a gente aprenda a apreciar esses dois momentos. Uma outra forma de praticar a celebração é o riso, a gargalhada. Ele fala, inclusive, que isso é terapêutico. Cita aqui um autor que viveu, diante da sua doença, um momento de foco em filmes, em momentos de risada, e isso servia como anestésico. Então, inclusive, na medicina é comprovado que o riso provoca uma sensação de bem-estar que ajuda no tratamento das doenças. O próprio Jesus, em várias de suas parábolas, ele traz um lado cômico, um riso santo também, uma expressão do Espírito Santo. O autor aqui, o Richard Foster, fala que ele não viveu, mas ele já presenciou pessoas vivendo essa experiência de um riso que vem lá do Espírito, né? Que é chamado de riso santo. Ria de você mesmo, dos seus erros, deixa de dar essa impressão de que nunca erra, de que está sempre certo, né? Ou sustentar uma imagem, como a gente falou, e tenha uma vida melhor a partir dessa visão, né? De que a gente está aqui nesse mundo também para desfrutar e para viver aquilo que o Senhor tem para gente. Criativos são pessoas que podem ajudar a gente a ter momentos mais leves ou até mesmo nós desenvolvermos através da criatividade momentos de alegria, que a gente está aqui falando, né, da prática da celebração. Então brinque, cante, ria, desenvolva a criatividade para proporcionar momentos assim diferentes da rotina. Mais uma forma é transformar os eventos familiares em momentos de celebração e ação de graças. Não só nas datas comemorativas. Invente, use a criatividade. Um casal que conheço planta uma árvore a cada aniversário de casamento. Tem outras sugestões aqui, ó. Defina horários para jogos, para assistir filmes, ler livros juntos. Ou pegue as datas comemorativas como Natal, Páscoa e transforme num grande evento, dias realmente gostosos de viver em família. E ele conta que o filho mais novo,
Ele, ao invés de entregar presentes nessa data comemorativa aqui, eu acho que foi o Natal, ele embalou a letra da música numa grande caixa e ele entregava aos convidados da casa. A pessoa abria a caixa e tinha a letra da música que ele mesmo ia tocar lá no piano que ele tinha aprendido. Então era uma forma de trazer alegria naquele momento de confraternização, dedicado para aquela pessoa de uma forma exclusiva. Foi encantador e muito divertido, ele fala. Saia para colher flores, distribua entre os vizinhos. E aqui tem várias outras ideias que o autor propõe, como festival de luzes, teatro, danças, tantas outras atividades, até preparação de comidas, temas, né, atividades temáticas. Ele até fala de uma sinfonia da primavera, então das estações do ano. Tem muitas ideias aqui que a gente pode colocar em prática para viver a celebração. Então, finalizamos o livro, finalizamos o capítulo dizendo que a celebração nos dá força para vivenciar todas as outras disciplinas. Fica mais uma vez o encorajamento para ler o livro todinho, não só ficar aqui no resumo. E o encorajamento também para a gente viver cada palavra aqui compartilhada. A celebração, né, como uma força motora para a gente viver as outras disciplinas, para a gente ter uma vida de desfrute na presença de Deus, ter dias mais leves, compartilhar um ambiente saudável com a nossa família e viver a vontade do Senhor na nossa vida. Muito obrigada por ter assistido este vídeo, aos demais. Para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria de verdade compartilhar essas palavras com vocês.